Muito bem, gente. Vamos para nossa aula de noções de segurança do trabalho. Bom, nós falamos aí na aula passada, só uma revisãozinha rápida aí, nós falamos sobre risco biológico, né? Que nada mais é a probabilidade da exposição durante a sua execução de trabalho aí, de tarefa, a riscos como micro-organismos, culturas, sangues e secreções, tá bom? Em relação aos pérfuro-cortantes, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores mais expostos, lembram disso? Risco químico, então substâncias químicas, compostos, medicamentos, fármacos, vapor, poeira, enfim. Uma pesquisa mostrou o seguinte. O que foi isso? Não quero saber de nada. Google, deixa eu dar aula, Google. Então é isso aí. Risco químico são os produtos aí que os profissionais da saúde eles vão ter contato, vão ter risco de inalar ou absorver, seja em mucosa, seja inalando, né, vias respiratórias ou tocando na pele mesmo, por via cutânea, tá bom? Então por isso que é importante, para que não ocorram acidentes, que vocês mantenham sempre as embalagens com os rótulos originais, né, devidamente identificados, datados de quando foi aberto, validade, etc. Muito bem. Falamos também sobre o risco físico, né, radiação ionizante, especialmente, né, setores de raio-x. Tá? Falamos sobre os EPIs, tá bom? E falamos também sobre não permanecer por muito tempo nessas áreas, se possível, tá? Que os profissionais expostos nas áreas de raio-x e tomografia devem utilizar aí sempre o dosímetro, né? Muito bem. Agora falaremos sobre os cuidados com os resíduos. Pois é, a NR32, a norma regulamentadora 32, além dela cuidar da segurança do trabalhador, lá com a CIPA, né, com a NR5, com a NR4, que fala sobre o SESMIT, a NR32 ela também classifica todos os resíduos produzidos e a maneira como a gente tem que cuidar, né, tratar esses resíduos a fim de que não haja implicações na biossegurança pessoal e no meio ambiente, tá bom? Então, para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, muito importante salientar que o máximo de enchimento é de 5 centímetros abaixo do bocal, daquela abertura, tá bom? Deve ser mantido em suporte exclusivo, a altura que permita a visualização do descarte, né? O transporte desse recipiente e a segregação deve ser realizada de forma que não exista o contato com o mesmo, ou seja, ele tem que estar fechado, lacrado. Então essa aqui, ó, a linha pontilhada demanda aí, marca o nível máximo, tá, de descarte. Passou dessa linha aqui, já está oferecendo risco ao trabalhador que executa suas tarefas ali, depende desse descarpaque para descartar os seus pérfuros, tá bom? Então, atenção no limite, atenção na montagem aí, essa é uma caixa de capacidade de 7 litros, tá bom? Então, atenção que ela também deve ser lacrada, passada fita aí após o fechamento, tá bom? Bom, o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, eles classificam os resíduos, né, diferente dos riscos, tá bom, gente? Agora, muita atenção. Nós falaremos da classificação de resíduo, certo? Então, a classificação de resíduo, os biológicos, né, nós falamos sobre isso, sangue, secreção, tecido, órgãos, fetos, peças anatômicas, entre outros, é classificado em classe A, certo? Isso cai em prova, atenção. Classe B, os resíduos farmacêuticos, resíduos químicos, tá bom? São segregados, agrupados na classe B. Classe C, rejeito radioativo, contaminados radionucleídos. O que é isso? Os setores onde a utilização de radiofármacos, os medicamentos
os quais eles emitem radiação, eles devem ser segregados num lugar longe, né, onde há circulação de pessoas, numa sala protegida, né, com paredes aí de chumbo, né, e na maioria das vezes espera-se que a radioatividade desses medicamentos, desses resíduos, decaia, né, haja o decaimento de radiação, de emissão de radiação, para que depois esse resíduo seja assim desprezado com segurança. Tá bom? Então é classe C. Classe D, resíduos alimentares, tá? Papel dos escritórios administrativos. E classe E, materiais perfuro-cortantes, escarificantes. Então aqui entra bisturi, tá bom? Agulha, pinças, né, mais específicas, vidro quebrado, tá bom? Enfim, classe E. Então essa é a classificação do resíduo, né? Quando nós falamos em segregação, em descarte, nós falamos de classificação de resíduo. Beleza? Muito bem. Aqui tem um resuminho aí dos símbolos que vocês vão ver, né? O D, verdinho, né? O comum. O E, né? Então, espera aí, presta atenção, certo? O radioativo, temos aí os resíduos radiofármacos, por exemplo. Resíduo químico, né? Vocês reparem no clean box ali do resíduo químico, tem umas que são laranja, né? Tá vendo? Você coloca aqui dentro. E resíduo biológico, né? O A. Muito bem. Agora falaremos um pouquinho sobre EPI. O que significa EPI? Então todo mundo está meio que careca de saber. Equipamentos de proteção individual. A conscientização dos EPIs e o investimento em segurança do trabalho ajudam a prevenir acidentes e doenças e controlar os riscos. Então luva, touca, avental, sapato fechado, tá? E máscaras. E o uso do óculos também é importante. Bom, para quem não conhece, tá bom? Ó, isso aqui é super bacana. Na minha época isso custava muito caro. Só tinha um fabricante, né? Eu tô ficando velho. Olha que bonitinho. Tem um monte deles aqui, ó. Eu sou de bichinhos. Tá vendo? Aqui tem uma máscara cirúrgica, mas tem a N95, tá bom? Quando vocês forem fazer um procedimento de aspiração, que você levantar o aerossol, tá bom? São uns exemplos aqui. Enfim, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimentas de trabalho adequada e em condições de conforto. Tá? A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Só que há controvérsias, tá bom, gente? Então, não são todas as instituições que vão fornecer o privativo, tá? No entanto, os EPIs, a instituição, ela sim, ela deve fornecer. Salve nos estágios aí que, se eu não me engano, vocês levam as luvas de procedimento, tá bom? Boa, essa aqui é legal. Então, o uso de adornos, tá? Com base na NR32, a proibição do uso de adornos. Ai, professor, eu não uso adorno, eu uso brinco. É a mesma coisa, tá, gente? Brinco, colar, pulseira, relógio, anel, aliança, tá? Piercing, tudo isso está incluso. Então, o trabalhador de serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção, assistência à saúde, exposto ao risco biológico, independente da sua função. Até o pessoal do administrativo lá, ele está restrito à utilização desses objetos, tá bom? Então, relógio, colar, brinco, piercing, não pode, tá bom? Inclusive, o crachá pendurado com o cordão não pode, ele tem que estar preso em local visível, só com aquela prisilinha, certo? Muito bem. Então, o que é correto aí? Olha que bonitinho. Cabelo preso, né? A gravata deve estar sempre dentro do jaleco, barba aparada, entendeu? Mais curta que isso. O crachá precisa estar preso uma roupa, unhas curtas,
esmalte transparente, íntegro, né? Não pode ir com aquele descascando. O uniforme deve ser usado diariamente. Então não pode utilizar o relógio. Aqui um adendo, tá, gente? As tatuagens não podem ser aparentes. Isso não é uma proibição, tá bom, gente? Isso, inclusive, nem é permitido. Inclusive, eu deixei propositalmente esse slide aí, porque, assim, muitas instituições, infelizmente, acabam restringindo um pouquinho, mas não existe nenhuma lei que proíba, tá? Tanto que, cada vez mais, o uso da tatuagem está sendo mais comum, tá bom? Agora, sapatos abertos, nem pensar. Muito bem, agora vamos falar sobre cilindro de gases medicinais. Tá? Então, o gás medicinal é um gás ou mistura de gases que é destinado a entrar em contato direto com o organismo humano para fins de diagnóstico, tratamento ou profilaxia para evitar doenças, tá? Ou propagação da mesma. Quando as válvulas reguladoras estas são para o uso de gases medicinais, cuja finalidade é controlar e medir a pressão do ar comprimido. Aquela válvulazinha que você controla o fluxo, sabe? Que você coloca 2 litros, que você coloca 15 litros na Venturi, por exemplo. São essas as válvulas que ele está descrevendo aqui. Essas válvulas são desenhadas para serem conectadas à rede de gás medicinal, onde a pressão de saída é regulada com o botão de regulagem e medida por manômetro. Então, o manuseio dessas válvulas necessitam de procedimentos específicos do pessoal da manutenção, tá bom? Então, entendemos que o transporte de pacientes em situação de emergência, dependente de gases, poderão ser realizados com cilindros portáteis, certo? Então, o que a gente entende? Que esse slide ele é um adendo aí a um problema que acontece muito nos hospitais, né? Então aqui peguei só um trechinho. Não cabe ao profissional de enfermagem o manuseio e ou transporte de cilindros de gases medicinais, com exceção dos portáteis quando utilizados no transporte de pacientes ou reposição. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui? É que o técnico, o auxiliar de enfermagem, ele não pode transportar cilindros para cima e para baixo no hospital. Tá? Ele não pode, como eu falei, as válvulas são reguladas com aparelhos específicos. Na formação do curso de vocês não tem a orientação, não tem nas disciplinas nenhuma que ensine vocês a mexer, a fazer manutenção, trocar régua de gases, por exemplo. Então, o Conselho Regional de Enfermagem, em 2009, colocou esse parágrafo dizendo que o profissional de enfermagem ele não pode manusear, transportar esses cilindros aí. E por que o Conselho Regional de Enfermagem fez esse adendo? Porque ocorreram muitos acidentes, tá, gente? Então é perigoso, então vocês podem se recusar aí, lógico, de uma maneira com postura, com ética, para que isso não se repita aí ao longo da vida profissional de vocês, tá bom? Então não compete a equipe de enfermagem troca de válvulas reguladoras, tá? Então, no entanto, vocês vão transportar lá o cilindro quando for uma manobra de emergência, um cilindro pequenininho desse aqui, ó, que cabe embaixo da maca, entendeu? Cilindros portáteis. Essas válvulas aqui, ó, quando dá problema, não é a equipe de enfermagem que tem que trocar, não, tá, gente? Então tem que abrir um chamado para a equipe de manutenção. Agora vamos falar um pouquinho sobre movimentação e transporte de pacientes. Então, os procedimentos, a gente está acostumado a falar sobre os cuidados para que a gente não
não cause nenhuma lesão no paciente. Então, pacientes politraumatizadas, pacientes que tiveram queimadura, alguma lesão específica, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando sobre minimizar os esforços da equipe de trabalhador da enfermagem, tá bom? Então, utilizar os dispositivos da maneira correta, tá? Cadeira de rodas, macas, eles devem ser mantidos em perfeito funcionamento. Por exemplo, não dá para utilizar uma cama com manivela sem lubrificação, né? Isso, com o passar dos anos, você não pode trabalhar tanto com equipamentos danificados. Isso também vai gerar problemas para a saúde profissional. Então, essa é a primeira matéria que trata o profissional da saúde, que coloca ele em situação de prioridade, né? Nas demais matérias a gente fala sobre segurança do paciente, enfim. Aqui nós estamos falando de movimentar o paciente com equipamentos que vão facilitar diminuir a sobrecarga dos trabalhadores. Então o trabalhador ele deve receber capacitação quanto à mecânica corporal, a postura para movimentar pacientes e materiais, além de saber efetuar a contenção de pacientes com distúrbio de comportamento, por exemplo. Então, um paciente com distúrbio de comportamento, todo hospital ele deve ter um protocolo para que ele realize a contenção de maneira segura para o paciente e segura para o profissional. Então, nesse momento, nós estamos falando de segurança do profissional, beleza? Então, os trabalhadores de serviço de saúde, eles devem ser capacitados aí, ó. Então, tem os diferentes momentos, tanto na cadeira de roda quanto em macas. Essa maca que nem existe, né? Só em campo de futebol mesmo. Então, eles devem receber orientação. Tem aquele dispositivo transfer, né? Que é para você mudar o paciente de uma cama para outra. A utilização dele também minimiza muito, mas minimiza muito a sobrecarga nas costas, né? Porque o paciente desliza. Você não tem que arrastar o paciente. E isso, com o passar dos anos, é excelente, tá? Minimiza bastante o esforço do profissional, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí de mais algumas noções de segurança para o trabalho de vocês aí. Espero que vocês se cuidem e aproveitem essas dicas para ter uma vida profissional bem longa e com saúde, para aproveitar o dinheirinho de vocês com a família, certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.